Você está caminhando pela mata procurando um local seguro para acampar. Tudo o que ouve são folhas e galhos estalando sob seus pés. Alguns esquilos estão subindo em uma árvore ali. Mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho lá adiante entre as árvores. Parece como uma estrutura de concreto ou algo assim. Estranho. Neste ponto você está a pelo menos 30 quilômetros floresta dentro e não há cidades nem vilarejos nas proximidades. A menos que você saiba. Então você decide desviar um pouco do caminho dos seus amigos para conferir. Porém, conforme se aproxima, você vê uma escadaria com 4 metros de altura levando a... lugar nenhum? O que ela está fazendo lá? Literalmente no meio do nada. E de fato não leva a lugar nenhum? Você coloca seu boné de Sherlock Holmes e vai investigar. Bem, talvez existisse uma velha casa ou mansão aqui que tenha desabado ao longo dos anos e a única coisa que restou seja esta escada. Mas, estranhamente, depois de andar ao redor da estrutura bizarra, você percebe que não há vestígios de quaisquer ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém simplesmente cortasse fora uma escada da sua casa, como um pedaço de bolo, e a colocasse aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não querem chegar muito perto. Parece ter algo errado. Quanto mais você olha para esta estranha estrutura, mais você sente uma presença super assustadora. Algo diz que você deveria sair dali o mais rápido possível. Você não consegue explicar a sensação, nem tirar os olhos da escada assustadora. Você pega seu telefone e tira algumas fotos. Então, depois de muito hesitar, dá alguns passos mais para perto e percebe que a escada não parece ser tão antiga. Algumas décadas, na melhor das hipóteses. Há musgo crescendo em algumas rachaduras. Seus amigos desistem e o abandonam, correndo de volta para a trilha, deixando você sozinho na escada. Você coloca o pé com cuidado no primeiro degrau. Uau, quanta adrenalina! Conforme vai subindo, alguém toca seu ombro. Você pula e se vira. Tudo o que vê é a escuridão. Por mais estranho que pareça, descobertas de escadas aleatórias, sem lógica, encontradas em florestas, são surpreendentemente comuns. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras, algumas parecem antigas, enquanto outras parece que foram terminadas ontem. A única coisa que todas elas têm em comum é que todas levam a lugar nenhum, e todas são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas fica em Chesterfield, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Uma longa escadaria com estilo medieval, feita de pedra com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que ela fazia parte do castelo de Madame Antoinette Cherry. Ela foi uma grande cantora antigamente em Paris. O castelo tem em torno de 100 anos e foi redescoberto em 1962. Só que desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escada antiga misteriosa tem cerca de 9.000 anos. Ela fica em uma floresta na Itália e parece uma série de degraus levando a uma pequena plataforma no topo. Por que se dar ao trabalho de construir uma coisa se isso leva a lugar nenhum? Bem, alguns especialistas acham que poderia ser algum tipo de torre para rituais, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Algumas das escadas mais modernas encontradas na floresta também têm um bônus adicional. Elas têm suas próprias lendas urbanas. Puxa, isso seria uma escada de 2 ou 3 andares. Uma das histórias mais conhecidas é das Filipinas, onde um guarda florestal chamado Torquik supostamente saiu em uma de suas patrulhas de rotina para procurar pessoas desaparecidas mata adentro. Foi aí então que ele relatou ter encontrado uma escada de pedra cheia de desenhos estranhos. Para ter uma visão melhor do que estava ao seu redor, ele decidiu subir nela. Aí então, um cachorro abandonado feroz se aproximou, o que o forçou a subir ainda mais alguns degraus. Poucas horas depois, ele voltou para a aldeia. O único detalhe é que ele ficou desaparecido por 5 anos. Seria aquela escada um portal de viagem no tempo? Outro relato é supostamente da década de 1940, na época do misterioso OVNI de Roswell. Um homem que alegava ser um cientista pesquisador de doenças foi enviado para ajudar na investigação de um dos muitos casos de animais que continuavam surgindo. Mal sabia ele que esta investigação de 1 a 2 semanas duraria 6 meses. A equipe dele encontrou uma escada de madeira aleatória na floresta, que parecia emitir algum tipo de frequência. Eles acamparam a cerca de 30 metros dela naquela noite, e na manhã seguinte, ela havia desaparecido. Tudo o que restou foi uma mancha preta de queimado no local onde a escada estava.
2 dias depois, ela reapareceu do nada, a 48 metros do local original. A equipe quis pegar uma amostra da madeira para enviar ao laboratório, mas houve um problema. Por mais que tentassem, era impossível arrancar um pedaço. A madeira da escada era aparentemente indestrutível. Essas estranhas escadas misteriosas existem desde muito antigamente no Camboja. Bem no meio da selva, há uma escada abandonada de 600 metros que leva a... Sim, isso mesmo, lugar nenhum. Segundo especialistas, essa escada foi construída há cerca de 1000 anos. Eles não sabem ao certo, mas acham que ela levava a uma cidade antiga. Infelizmente, com o passar dos anos, essa cidade agora está completamente coberta pela densa selva. Talvez tenha sido um importante ponto de encontro para viajantes e comerciantes vindos de todo o continente. Bem, mas voltando à sua história, você sente uma presença estranha atrás de você, se vira, e provavelmente alguns dos seus amigos tenham se aproximado ou algo assim. Mas, então você percebe que não havia ninguém e que você é o único por perto. Isso é assustador. Tem algo definitivamente errado aqui. Então você desce correndo as escadas e volta correndo até seus amigos, ofegante e assustado. Você começa a contar o que aconteceu, mas eles não acreditam em você. Eles acham que você está apenas tentando assustá-los ainda mais, mas a emoção no seu rosto parece legítima. Há pânico real nos seus olhos, do tipo que você simplesmente não consegue fingir. Sombra ou vento ou o que quer que fosse, o seu medo é real. Vocês todos concordam que devem ficar longe da escada e provavelmente é melhor voltar para casa. Agora mesmo. Acho que acampar lá durante a noite simplesmente não era para ser. Assim que você chega em casa, pega seu telefone e verifica sua galeria. Mas não. Você passa foto por foto. A escadaria não está lá. Em nenhuma das fotos aparece a escada. Apenas uma pequena clareira plana com nada além de árvores ao redor, sem sombras estranhas. Nada. Com seus amigos acontece a mesma coisa. Seus olhos se contraem e você olha por cima do ombro esquerdo. Você está na segurança da sua própria casa. Mas, de repente, sente a mesma presença que sentiu naquela escada. Ah, não. Tudo escurece. Mas você pode relaxar, pois muitas dessas histórias são apenas lendas urbanas, contadas para te assustar. São variantes do ET de Varginha. A internet consegue espalhar boatos mais rápido do que a velocidade da luz. A maioria dessas escadas pode ter sido construída de propósito, recentemente. Um projeto de marcenaria de fim de semana, algumas fotos e você também poderá virar aí uma sensação em todas as páginas de lendas urbanas. Em seguida, basta derrubá-la, tirar uma foto para mostrar que desapareceu magicamente e plim, você vira uma super estrela da internet. Mas digamos que você encontre alguma escada de verdade durante seu acampamento de fim de semana. Ela é provavelmente sobra de uma casa velha ou de uma cabana que foi demolida ou que simplesmente desabou depois de ser abandonada. Ei, estamos em 2021. Há uma explicação lógica para quase tudo hoje em dia. Essa presença que você sentiu provavelmente foi sua própria mente pregando peças em você. Quando você vê algo na vida real que se parece com algo que viu na internet ou filme de terror, sua mente começa a trabalhar além da conta. E você pode realmente ver ou sentir algo que nem mesmo está lá. Isso é o que algumas pessoas dizem que acontece quando se é hipnotizado. Você quer tanto ver algo que você o vê. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ou será que foi isso? Shhh, tá ouvindo alguma coisa? Não é nada, só a água pingando. Você está andando sozinho por um corredor escuro com nada além do seu telefone iluminando o caminho. Então vê uma enorme figura no final do corredor, mas não consegue saber o que é. No entanto, é uma criatura grande com ombros largos e um jaleco. Você para e não tem para onde ir, a não ser avançar em direção a ela ou voltar para a escada. De repente, a criatura começa a correr na sua direção. Você congela no seu lugar. 4 horas antes. Você e seus 2 amigos decidiram se infiltrar em uma fábrica de produtos químicos abandonada para fazer alguns vídeos legais para as redes sociais. Você era contra a ideia, porque é assustador, mas seus amigos insistem que terá muitas visualizações e irá viralizar. Então vocês pegam suas bicicletas, lanternas e alguns equipamentos de autodefesa e vão até lá. Está anoitecendo, então ligam os faróis das bicicletas e pedalam. Depois de alguns quilômetros, desviam por uma estrada de terra pelo meio de uma floresta densa até chegar a uma grande cerca de aço que tem ao redor da estrutura. Vocês já estiveram aqui antes, mas nunca passaram da cerca. Apesar de todas as placas de advertência, você pega seus alicates e começa a cortar a cerca.
A lenda é que esta fábrica foi abandonada décadas atrás, após operar em plena capacidade, até que um dia ocorreu um acidente, que levou a uma evacuação em massa do local e da cidade ao redor. Desde então, ela foi esvaziada. Não há riscos para a saúde, mas as pessoas que vivem nos arredores relataram ter visto coisas. Figuras que se movem nas sombras, luzes aleatórias que piscam no prédio mesmo que ninguém esteja lá. Houve relatos até de gritos altos no meio da noite. Depois de ouvir essas histórias, os cabelos da nuca se arrepiam e você estremece de medo. Seus amigos, por outro lado, estão curiosos e empolgados. Depois de cortar a cerca, vocês deixam as bicicletas e seguem para a fábrica, passando pelo estacionamento com alguns carros em suas vagas. Outros veículos parecem ter sido abandonados com as portas ainda abertas. Vocês chegam na porta da fábrica, mas ela está acorrentada. Seu amigo a chacoalha, mas nada acontece. Acho que a aventura acabou. Mas ele pega uma pedra e quebra uma vidraça. Assim, todos conseguem subir e entrar. Então entram na fábrica e está um breu. O chão está pegajoso e o ar empoeirado. Vocês pegam suas lanternas e iluminam a área, que está coberta com um material preto difícil de distinguir. Alguns objetos estão jogados como se as pessoas estivessem tentando conseguir chegar na saída. Até agora, nada parece tão assustador. O lugar é enorme, então será necessário muito tempo para explorar. Sua amiga pega o celular e começa a fazer uma live para as redes sociais. Ela está narrando todo o passeio. Muitas pessoas estão visualizando, comentando e compartilhando. De repente, ouvem um grito vindo de dentro do prédio. Vocês se abraçam com medo e quase saem correndo, mas sua amiga está gravando e insiste para seguirem em frente. O caminho é longo e confuso. Vocês encontram um mapa da fábrica que mostra para onde ir e percebem que estão apenas no saguão da recepção. Ainda há muitos lugares para ir. As luzes piscando vêm do segundo andar de uma sala de frente para a cidade, que não fica muito longe dali. Todos sobem as escadas de forma bem lenta, pois os degraus são instáveis. Depois de alguns degraus, um deles quebra e sua perna fica presa na base. Você quase cai. Seu amigo o ajuda. Ao chegarem ao segundo andar, tentam achar a sala com as luzes piscando. O único problema é que elas se apagam aleatoriamente, ou talvez não esteja tão aleatório. Vocês decidem se separar para percorrer mais áreas. Ainda bem que estão com walkie-talkies para se comunicar, mas ainda assim é assustador. Você entra na ponta dos pés em cada cômodo. Os objetos fora do lugar que vê mostram como as pessoas juntaram suas coisas e fugiram. Cada espaço é mais assustador que o outro. Você aponta sua lanterna para todos os lados, tentando encontrar algumas pistas para qualquer coisa que possa explicar alguma coisa. Então recebe alguma interferência no seu walkie-talkie e fica cada vez mais alto. Você não consegue desligá-lo, então ouve uma voz por trás do ruído estático. Ela não parece com a de nenhum de seus amigos e em seguida diz: "Vão embora", em um grito agudo. Você quase deixa cair seu aparelho e então as luzes da sala em que está começam a piscar. Você se desespera e corre para fora até seus amigos, esbarrando em muitos objetos e os derrubando. Eles correm em sua direção para ver o que está acontecendo. Quando explica tudo, os três vão até a sala para ver se isso faz sentido, mas não conseguem detectar nada de estranho. As luzes não estão piscando e os walkie-talkies estão silenciosos. Será que foi apenas a sua imaginação? Sua amiga ainda está transmitindo tudo ao vivo. Tem muita gente entrando na live. Vocês não querem perder mais tempo, então vão mais para dentro na fábrica. Desta vez está completamente escuro, já que não há janelas ao redor. É assustador. Vocês veem alguns jalecos espalhados pelo chão parecendo pessoas. Há salas em cada lado da parede com máquinas e aparelhos. A maioria está trancada e precisa de uma senha para entrar. O único problema é que a energia acabou. A bateria das suas lanternas começam a falhar, então o jeito é usar as lanternas dos telefones. Sua amiga ainda está transmitindo ao vivo, mas quanto mais para dentro do local, o sinal é cortado. Nem os walkie-talkies funcionam. Está muito úmido e a sala está fazendo ecos assustadores. Cada passo ressoa ao redor do longo corredor, fazendo parecer que alguém está perseguindo vocês. É quando dá para ouvir passos vindos de uma das salas.
A lenda diz que há uma criatura vivendo ali com braços estendidos, dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes. Ela perambula pelos corredores, arranhando as paredes com suas garras afiadas. Alguns dizem que ela está perdida tentando achar uma saída, enquanto outros dizem que é um cachorro que acabou entrando. Sua amiga grava tudo no telefone sem transmitir ao vivo, para publicar depois, mais tarde. De repente, vocês ouvem algo que nunca desejaram. Algo arranhando a parede. Todos se entreolham com os olhos arregalados e correm. E saem novamente, derrubando as coisas e fazendo muito barulho. Então chegam a um beco sem saída. Este é o local. Aí vem a grande figura com ombros largos e o que parece ser um jaleco. Ela começa a correr na sua direção e você tenta abrir todas as portas do corredor, até que finalmente uma delas se abre. Então entra e fecha a porta. A criatura começa a bater na porta tentando entrar. Você está gravando isso com o telefone e rasteja até uma janela de vidro para ver o que é, mas só consegue enxergar a criatura fugindo. Você se perdeu dos seus amigos e não sabe onde está e quer sair dali. Um mapa da fábrica dentro da sala mostra a saída. Então checa se a barra está limpa e sai, mas antes tira uma foto do mapa para ver para onde ir. Porém, está andando em círculos. Aí ouve seus amigos do lado de fora e corre na direção deles, que estavam tentando te ligar, mas o perderam quando se dispersaram. Vocês saem da fábrica, pegam suas bicicletas e voltam para casa. Ao chegar à estrada principal fora da floresta, você se vira para ver se algo estranho está acontecendo na fábrica e vê as luzes piscando na mesma sala em que estava. Aí estremece e vai para casa. Não se preocupe, nada disso era real. As luzes piscando eram apenas as lâmpadas alimentadas. Você tem medo do escuro? Então há alguns lugares que simplesmente não vai querer visitar. Os fundos de minas já são assustadores, mas são as histórias por trás deles que causam arrepios. A Ringwood, em Nova Jersey, pode parecer apenas uma mina típica para algumas pessoas, mas para outras é um lugar onde ninguém quer ir. Já foi muito próspera, com uma das maiores produções de ferro do mundo. Há mais de 100 anos, no início do século XX, as pessoas a abandonaram e ela ainda está aberta para turistas curiosos visitarem. No seu auge, milhares de trabalhadores se levantavam todos os dias e se preparavam para trabalhar em condições muito perigosas. A mina era propensa a desmoronamentos e vários outros acidentes que aconteciam regularmente. As pessoas eram mal pagas, mesmo sabendo do perigo que corriam. Pense em menos de $1 por dia para ficar sujo e sem luz solar durante a maior parte do dia. Mas essa não é a razão pela qual, hoje em dia, as pessoas evitam esse lugar. É porque houve relatos de atividade paranormal lá embaixo. Alguns dos moradores afirmam que ouviram passos e vozes vindo do interior da mina anos depois que ela foi abandonada. Outros dizem que viram imagens de gente andando por suas casas e segurando lanternas nas mãos, algo que era muito comum naquela época. Embora as pessoas aleguem ouvir esses ruídos estranhos, não há evidências de que fosse algo paranormal. Naquele tempo, entre o século XIX e o início do século XX, não havia tratamentos ou precauções adequadas para segurança e saúde. Era preciso trabalhar e essa era uma maneira rápida de ganhar dinheiro. Ninguém nunca pensou que estar em um poço de mineração seria assustador ou não. Imagine que você é um dos trabalhadores que estão prestes a terminar seu turno quando a lanterna no seu capacete começa a morrer. Então encontra alguns fósforos e tenta ativá-los, mas sem sorte. Depois de um tempo, percebe que está só lá embaixo e todos os outros foram embora. Você arruma seu equipamento e sai, seguindo a sequência de luzes que foram colocadas estrategicamente para que ninguém se perca lá embaixo. À medida que percorre o caminho estreito, começa a ouvir vozes vindas de trás das paredes. No início, não se preocupa muito, considerando a reverberação dos sons dentro das minas, mas depois ouve atentamente e percebe que eles parecem ser provenientes de dentro das paredes, e elas são muito grossas para que fossem geradas do lado de fora. Você cola o ouvido nelas e ouve alguém chamar seu nome. Aí se sacode e corre em direção à boca da mina. No entanto, as luzes estão piscando e as vozes estão ficando cada vez mais fortes. Elas se juntam, criando uma mistura incoerente de palavras sem sentido e o que parece soar como alguém cantando seu nome. Seu coração está acelerado e você está suando em profusão e realmente não sabe para onde está indo, já que tudo parece igual. De repente, houve um estrondo vindo do centro da mina e depois, silêncio.
tudo fica preto. É assim que você se sentiria se fosse um mineiro naquela época. De volta às histórias assustadoras. Em West Riding, na Inglaterra, o nome Oaks Pit causa medo na comunidade local. O povo de Barnsley lembra que aquele foi o local de um dos desastres de mineração na história britânica, em 12 de dezembro de 1866. Os gases dentro das minas iniciaram um incêndio, causando uma grande explosão. O fogo se espalhou e durou muitos dias, destruindo os equipamentos e os suportes de madeira que haviam sido construídos. Finalmente, cerca de 100 toneladas de carvão desmoronaram em uma cratera, selando-a para sempre. No entanto, muito recentemente, as pessoas começaram a notar algo estranho e uma equipe especializada em fenômenos de outro mundo decidiu investigar o lugar para tentar descobrir o que aconteceu. Eles exploraram a região para ver se havia algo com o qual pudessem se comunicar. No final, concluiu-se que o local era realmente esquisito, mas não havia evidências suficientes para provar que era assombrado. Durante o início do século XX, houve uma corrida da prata no Alasca, na parte ocidental das montanhas Wrangell. O distrito de mineração de Tonopah, que agora é um museu, fazia parte de um parque que abrigava muitos edifícios, como uma loja de ferreiro e um hospital, entre outros. Embora não haja nenhuma história em particular, esta mina é famosa por ser assombrada. Existem muitas teorias por trás disso. Alguns dizem que são espíritos antigos que ocupam o local, enquanto outros dizem que são os garimpeiros que costumavam trabalhar lá. De qualquer forma, você pode fazer uma visita guiada dentro e ao redor da área, mesmo à noite, se tiver coragem o suficiente para isso. A mineração sempre fez parte da história humana. Os primeiros metais a serem extraídos foram ouro e cobre. Alguns cientistas descobriram evidências de que os tubos de cobre têm mais de 5.000 anos. Esse metal foi essencial para o próximo estágio do avanço humano, pois nos ajudou com a tecnologia de defesa e com o comércio. Já ouviu falar da expressão Luck of the Irish, ou sorte do irlandês? Na verdade, ela vem da mineração durante as corridas do ouro e da prata na América Ocidental, quando a maior parte da sorte ia para os mineiros irlandeses que tudo encontravam. Em 1863, a mina Vulture, no Arizona, estava prosperando com ouro. Até 1946, produzia milhões em minérios de ouro, mas fechou diversas vezes por certos períodos de tempo. Muitos investigadores decidiram olhar ao redor dela para ver se havia algo estranho acontecendo lá dentro. Eles afirmam que ouviram barulhos vindos de cima enquanto estavam lá dentro. Os moradores da área mais tarde os expulsaram por considerarem que estavam invadindo o local. A mina de carvão Atlas abriu e fechou rapidamente entre 1936 e 1979 em Alberta, no Canadá. O carvão extraído servia para produzir eletricidade e aquecimento, e o local era famoso por ter 2 poços, ambos conectados por um túnel na base. Os donos decidiram construir casas para os trabalhadores e suas famílias. Eles acabaram erguendo uma escola, um hospital e uma biblioteca. Mas em 1979, a mina fechou devido a um acidente e, desde então, a cidade foi abandonada. Muitas pessoas relataram ver algumas luzes dentro dos prédios, apesar de estarem vazios, além de ouvir ruídos estranhos de dentro das paredes. Algumas coisas notáveis foram descobertas em Minas, incluindo a poderosa Titanoboa. Essa serpente gigante que se esgueirava por aí há cerca de 58 milhões de anos, tinha mais de 12 metros de comprimento e pesava tanto quanto um rinoceronte negro de hoje. Os mineiros, na Colômbia, estavam cavando um pouco de carvão quando descobriram o fóssil dessa cobra gigante. Inicialmente, pensaram ter encontrado uma anaconda, mas era muito maior do que isso. Imagine fazer essa descoberta! Agora, pense em explorar uma mina e descobrir carros europeus antigos que remontam à década de 1930. Em 2016, um professor belga estava passando por uma mina francesa quando descobriu os túneis que levavam aos veículos. Acredita-se que eles foram mantidos lá como um estoque secreto, mas ninguém os reivindicou. Mesmo que todos estejam enferrujados, o valor certamente não caiu. Se você já quis visitar o maior resort de mergulho em água doce do mundo, então seu destino é o Bonne Terre, em uma mina de chumbo no Missouri. Ela esteve em pleno funcionamento até 1962, quando fechou.
A empresa que a estava operando puxou o plug, incluindo o das bombas de água. Lentamente, a água começou a subir e encher o local. Assim, na década de 1970, os 3 níveis mais baixos estavam completamente submersos. Em seguida, o lugar tornou-se conhecido como o maior lago subterrâneo de água doce do mundo e recebeu o nome de Billion Gallon. A maior parte do equipamento de mineração ainda está debaixo d'água e há dezenas de quilômetros para serem descobertos. Pode contar comigo!